Essas palmas exaltam o nome do Senhor. Se coloca de pé e vamos ler apenas um versículo da palavra do Senhor, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, um versículo muito conhecido, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Diga amém e feche os teus olhos. Pai, nós queremos te louvar mais uma vez, queremos glorificar e exaltar o teu santo nome, na beleza e na grandeza da tua santidade. Já apresentamos diante de ti o nosso louvor, a nossa adoração, mas agora queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ó Deus, que o Senhor possa falar ao coração da tua igreja, além do homem, que eu não seja impedimento para o teu fluir e para o teu agir. Estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor está neste lugar. Estamos aqui porque assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a nossa alma tem sede de ti. Espírito Santo, toma o controle da minha mente, do meu coração, dos meus ouvidos, dos meus lábios, das minhas mãos, dos meus pés, e fala ao coração da tua igreja. É o que nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em o nome de Jesus. Eu quero nessa noite pregar uma mensagem nesses 20 anos de comemoração por tudo que Deus tem feito na vida desta igreja linda, abençoada, uma igreja saudável, bem pastoreada, uma igreja que tem o desejo ardente de ir morar no céu. E para tanto está aqui reunida nesta noite, prestando louvores e adoração ao nome do Senhor. E a mensagem que eu quero compartilhar nesta noite festiva, ela tem como tema firmados na palavra. Diga assim, firmados na palavra. Vira para o seu irmão e diga assim, meu irmão, você precisa permanecer firmado na palavra. Tem aí uma fotografia que você vai acompanhar comigo no decorrer desta mensagem. E me chamou muita atenção essa fotografia, porque nos mostra uma página da Bíblia, querendo assim entender, abraçado em uma jovem, e essa jovem com um semblante alegre, renovado, ungido, também abraçando a palavra de Deus, mostrando para nós, de uma forma figurativa, que nós precisamos, neste tempo conhecido como um tempo pós-moderno, precisamos permanecer firmados na palavra de Deus. E precisamos lutar para que possamos alcançar esse objetivo maior, que deve ser para cada um de nós, como servo do Senhor, que é o objetivo de permanecermos firmados na rocha, na palavra do Senhor nosso Deus. E esse texto nós lemos, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a carta de Paulo a Timóteo, é uma carta que Paulo escreve para dar algumas orientações a Timóteo. Timóteo, seu filho na fé, seu pupilo, seu discípulo, estava enfrentando algumas dificuldades na igreja que ele pastoreava. Então Paulo escreve essa segunda carta, dizendo: Timóteo, eu louvo a Deus pela sua vida, porque as lágrimas que rolam na minha face são lágrimas que se misturam com um misto de alegria, por ver que você não tem uma fé fingida, mas uma fé sincera, assim como foi a sua avó, assim como foi a sua mãe, e você tem dado um bom testemunho de um servo fiel ao Senhor. Então Paulo começa a falar com Timóteo, dizendo para ele: Timóteo, não retroceda no seu chamado, não perca o foco do seu chamado, do seu ministério, não se preocupe com as lutas, com as batalhas, com aqueles que se levantam contra você, contra aqueles que vêm perguntando aonde está o seu Deus, aqueles que vêm questionando a sua fé, mas seja um evangelista, seja um pastor, pregue em todo o tempo. Não se preocupe, porque nos últimos tempos haverão homens amantes de si mesmos, homens avarentos, egoístas, homens que terão comissões nos ouvidos e não irão querer
ouvir a palavra de Deus, mas continue pregando. E Paulo vai instruindo a Timóteo, porque Timóteo estava enfrentando uma crise interna na sua igreja, mas uma crise interna que também vinha com o peso de uma crise externa. E Paulo, para consolar Timóteo, ele fala de um camarada chamado Alexandre o Latueiro, no capítulo 4. Paulo fala assim: Timóteo, eu tive na minha caminhada também, e tenho ainda, um rapaz chamado Alexandre Latueiro. Esse camarada sempre me resistiu à palavra, e foi assim, e tem sido um obstáculo no meu ministério. Mas permaneça firme, não arrede o pé, pelo contrário, avance em direção ao alvo, permaneça ministrando a palavra, pregando a palavra em tempo, fora de tempo, não perca esse foco na sua vida. E Paulo fala para Timóteo: Timóteo, porque eu já estou sendo entregue por libação a Deus, o meu tempo já está se esgotando nesta terra, mas eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. E nas considerações finais, Paulo chega para Timóteo e fala: Timóteo, venha depressa ter comigo, antes que seja inverno, porque muito anseio em vê-lo mais uma vez. E não se esqueça, passe em Trode, traga a capa que ali deixei e também os pergaminhos, porque eu preciso me alimentar. E Paulo termina então essa carta dando algumas saudações e louvando a Deus pela vida de Timóteo, o seu discípulo amado. Quando eu leio essa carta e quando nós lemos as cartas de Paulo, nós percebemos que toda a ênfase de Paulo estava voltado para a palavra. Paulo tinha um zelo muito grande pela palavra de Deus. Em tudo que Paulo escrevia, Paulo orientava a igreja que ela não poderia de forma alguma perder esse foco, perder a visão de que é a palavra que precisa ser o norte na nossa vida, a bússola que nos conduz em direção àquilo que nós desejamos no nosso coração. E quando nós lemos esse texto e começamos a narrar, explanar, nós percebemos que nós enfrentamos nesta vida situações semelhantes a que Timóteo estava enfrentando. Na vida nós enfrentamos crises externas, mas também enfrentamos crises internas. Crises internas são aquelas situações que às vezes brotam de dentro de nós como um vulcão em erupção, tentando apagar a chama e o projeto e a promessa que Deus fez a cada um de nós. Todos nós enfrentamos crises interiores, crises existenciais, quando os nossos complexos, os nossos traumas, as nossas dificuldades, as nossas limitações tentam sobrepujar as promessas que Deus fez nas nossas vidas. Também enfrentamos crises externas, quando as pessoas que estão, às vezes, perto de nós, não acreditam no projeto de Deus nas nossas vidas. Pelo contrário, às vezes olham para nós, que estamos passando em um dado momento da nossa vida por um deserto, ou por uma fornalha, ou por uma situação de perdas, de complicações, e olham para nós, e ao invés de serem um bálsamo para curar as nossas feridas, lançam vinagre e álcool, e tem alguns que querem até mesmo colocar fogo, para que possamos então não viver aquilo que Deus tem para nós. Então Paulo traz essa palavra dizendo: se você quer vencer as lutas desta vida, se você quer vencer as tribulações desta vida, se você quer viver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, você não pode se afastar dos princípios e dos valores contidos na palavra de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Vivemos uma sociedade conhecida como a sociedade pós-moderna, onde os valores, onde os princípios têm vindo contra os valores e os princípios da palavra de Deus. E, infelizmente, nessa sociedade, muitas igrejas, muitos líderes têm se perdido na sua visão, na sua caminhada, têm tentado de todas as maneiras se adequar àquilo que o mundo está apregoando, àquilo que o mundo está anunciando, quando na verdade nós fomos chamados para andarmos na contramão deste mundo, dizendo que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada, apta para corrigir, para redarguir, para exortar e conduzir o homem até a presença do Senhor nosso Deus. Quando eu falo em permanecer firmado na palavra, é porque permanecer firmado na palavra, nos dias de hoje, não é algo tão fácil como parece ser. Precisamos lutar, precisamos guerrear, precisamos nos posicionar com total firmeza na palavra de Deus.
Aí, de repente, quando eu preparava esta mensagem, veio ao meu coração essa pergunta: por que precisamos lutar para estarmos cada vez mais firmados na palavra? E aí eu começo, então, a entrar na mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos neste tempo. Você e eu, nós precisamos permanecer firmados na palavra, porque quem estiver mais forte, vence. Diga assim para o seu irmão: quem estiver mais forte, vence. Pode mudar o slide aí. Aí tem uma fotografia de um camarada lutando contra ele mesmo e ele vencendo a ele mesmo. Preste bem atenção. Conhecendo muito ou pouco, ou não conhecendo nada, ou sendo um perito, ou sendo um doutor no que eu vou falar, todos nós que aqui estamos vivemos em constante batalha. Todos nós que aqui estamos vivemos em guerra o tempo todo. Por isso é que nós somos uma igreja militante, porque estamos aqui na terra militando, guerreando, dizendo não quando o mundo diz sim, dizendo sim quando o mundo diz não, andando na contramão deste mundo. E se eu e você, se nós de fato queremos alcançar vitórias nas nossas vidas, nós precisamos fortalecer a nossa mente, o nosso coração, a nossa emoção, o nosso entendimento com a palavra de Deus. Por quê? Porque quem estiver mais forte dentro de você é que vai vencer a batalha. Se a sua vida for uma vida firmada na palavra de Deus, se a sua vida for uma vida onde a palavra de Deus domina a sua mente, o seu coração, a sua emoção, o seu espírito, você pode enfrentar a luta que for, mas você vai permanecer de pé, porque a palavra de Deus será o sustentáculo da sua vida. Precisamos mais do que nunca nos encher da palavra de Deus. Precisamos permanecer firmados e fortalecer a nossa emoção, a nossa mente. Por quê? Porque Satanás tem guerreado contra a igreja, não mais rasgando a Bíblia Sagrada, não mais colocando no fogo a Bíblia Sagrada, mas lançando interrogações na mente das pessoas, questionando a veracidade da palavra de Deus. Mas quando um homem e uma mulher possui uma fé enraizada na palavra do Senhor, ele possui discernimento de Deus para ficar firme, resistir a Satanás e permanecer fiel na presença do Senhor. Preste bem atenção, eu sou um pastor que gosto do movimento pentecostal, eu gosto de falar em línguas estranhas, eu gosto de quando Deus vem sapatear no mistério, eu acho lindo quando Deus usa um profeta em profecia, usa um profeta em revelação, eu gosto de tudo isso. Deus, quando quer, também nos usa, porque Ele faz como Ele quer. Eu gosto de todo o movimento, quando Deus vem e irmãos saem correndo, pulando, sapateando, e o arrepio vem, aquela coisa gostosa acontece, mas eu preciso falar uma verdade para o seu coração nesta noite. Na nossa caminhada cristã, nós passamos por momentos em que não sentimos arrepios. Na nossa caminhada cristã, nós passamos por momentos em que parece que Deus está longe. Na nossa caminhada cristã, nós passamos por momentos em que não temos nem o desejo de falar em línguas estranhas com o Senhor. Na nossa caminhada cristã, nós enfrentamos batalhas, lutas, perseguições e momentos que nós enfrentamos, que nós às vezes abrimos a palavra de Deus e não conseguimos ler o que está escrito, porque não estamos em condições, às vezes, emocional, espiritual, para entender aquilo que Deus tem para nós. Mas é por isso que nós precisamos permanecer firme na palavra de Deus. Por quê? Porque mesmo sem sentir arrepios, mesmo sem receber uma profecia, mesmo sem revelação, mesmo sem sapatear, pode acontecer o que for, que eu sei que o meu Deus permanece no controle de todas as coisas. Aleluia! Permita-me. Eu fico preocupado quando pessoas vivem correndo atrás dessas coisas. Não sou contra, eu disse que gosto. Eu fico pensando quando as pessoas baseiam a sua fé naquilo que ela está sentindo. Eu fico preocupado porque essa fé é uma fé perigosa. Porque a verdadeira fé é aquela que você não está sentindo nada, mas você sabe que Deus está ali. A verdadeira fé é aquela que Jó experimentou. Tudo acontecendo contrário em sua vida, perdeu família, perdeu filhos, perdeu empresas, perdeu o nome na sociedade, perdeu os amigos, mas ele disse lá no capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive e que por último ele se levantará.
Nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 4, que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito do Senhor para ser tentado. E naquele deserto não apareceram anjos ao lado de Jesus naquele primeiro momento. Naquele deserto não apareceu ninguém para consolar a Jesus naquele primeiro momento. Mas o que apareceu para ele foi o próprio Satanás para tentar a sua identidade, dizendo: se tu és filho de Deus mesmo, o filho do Deus vivo, transforma esta pedra em pães, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao seu respeito. Jesus não sentiu arrepio, não sentiu a presença do Espírito Santo, não viu nenhuma revelação, mas ali como homem cheio do Espírito Santo, ele também disse: mas Satanás, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nesta noite, de repente, você entrou aqui, enfrentando uma batalha na sua vida, uma luta, e você vem adorar a Deus e não sente nada. O louvor parece que não ministra ao seu coração, a palavra parece que não encontra espaço na sua vida, e você está dizendo: ah, Deus, parece que o Senhor se esqueceu de mim, parece que o Senhor não dá mais nenhuma importância para o meu chamado. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você está aqui, minha irmã, é porque Deus não desistiu de você, aleluia. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus está te conduzindo para uma grande obra, e diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, no versículo 6, que aquele que começou uma boa obra aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus, aleluia. Nesta noite eu quero dizer a você que está dizendo: ah, Senhor, mas não estou sentindo mais a tua presença, não estou vendo o seu mover. Deus te chamou não é para ver, mas é para crer que Ele está no controle de todas as coisas, ainda que você não esteja sentindo nada, percebendo nada acontecendo aos teus olhos, mas pode ter certeza, Deus está te conduzindo a um lugar onde as promessas dele se cumprirão na sua vida, e todos saberão que Ele é o teu Deus, e chegará o dia da sua exaltação. Mas aí você precisa alimentar da palavra, fortalecer a sua emoção, fortalecer o seu espírito, blindar a sua mente, para que você possa levantar a espada do Espírito e dizer: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que nada aconteça na minha vida, ainda que eu ande a pé, sem dinheiro, ainda que eu esteja endividado por uma circunstância, mas eu sei, ó Deus, que eu me exultarei no Deus da minha salvação. A tua palavra é escudo e broquel, e eu não abrirei mão do teu chamado na minha vida. Vira para o seu irmão e diga assim: meu irmão, quem estiver mais forte, vença. Diga assim: o que está mais forte na sua vida? Pergunta para ele: a palavra de Deus ou a palavra do homem? Fica para você a resposta. Por que é que precisamos permanecer firmados na palavra? Segundo, porque quando estou firmado na palavra, quando estamos firmados na palavra, nós temos o conhecimento do nosso papel no reino de Deus. Diga amém. Está aí um slide, um desenhozinho, dizendo quem éramos, quem somos e quem seremos. E quando eu preparei esse slide, eu quase que tirei, porque tem ali na cruz uma figura que ainda é crucificada. Eu disse: não, esse não é o nosso Jesus. Mas aí observei novamente e percebi que em torno daquela cruz há uma outra cruz, simbolizando que ela está vazia, porque o nosso Jesus passou pela cruz, mas não permaneceu na cruz, ela ficou vazia. Quando eu estou firmado na palavra, eu tenho conhecimento do meu papel no reino de Deus. Preste bem atenção. Você está aqui nesta noite, você faz parte desta igreja, e você, de repente, faz parte de uma outra igreja evangélica ou não, está nos visitando nesta noite. Mas você precisa entender que você está aqui porque existe um papel no reino de Deus para você desempenhar. Diga amém. Você não foi chamado apenas para vir a uma igreja, se assentar em um banco confortável como esse, ouvir Jorge Binar cantando como um passarinho, ouvir o seu pastor ministrando e pregando ao seu coração, ou pastores que passam aqui. Mas você está aqui nesta noite porque há um chamado no reino para você, porque é uma convocação de Deus para você, porque tem um papel no reino de Deus que só você possui a qualificação necessária para ocupar esse papel. Diga glórias a Deus. E se você não conhecer, não estiver firmado na palavra, você não saberá qual é esse papel. Preste bem atenção. A Bíblia nos ensina que Jesus não veio estabelecer uma igreja local.
Batista Renovada, ou Assembleia de Deus, ou Igreja Vida, Evangélica Vida, mas diz a Bíblia que Jesus veio estabelecer o reino de Deus. E se esse reino for estabelecido em nós, e se nós estamos nesse reino, é porque este reino tem um rei. E se esse reino tem um rei, esse rei tem os seus decretos, porque o rei decreta as verdades e nós obedecemos. E se você não conhece e não está firmado na palavra, você não vai saber qual é o seu papel, e muito menos quais são os decretos que esse rei já decretou sobre a sua vida. Muitas pessoas passam na igreja, muitas pessoas estão na igreja, mas não vivem o melhor de Deus, porque não conhecem os decretos que o rei já decretou sobre a sua vida. Diga amém. Você precisa desempenhar o papel que Deus chamou para você. Diga glórias a Deus. Quando eu falo disso, e eu tive a confirmação da mensagem nessa noite, pastor, porque aquela música do Lodebar tem tudo a ver com o que eu estou pregando, com o que eu quero falar. Diz a Bíblia Sagrada que um rei chegou no trono chamado Davi. Qual o nome do rei? Davi. E ele então se lembrou de uma aliança que ele havia feito com um rapaz chamado Jonatas. Ele chama um dos seus conservos e faz uma pergunta: porventura há alguém da descendência de Jonatas para que eu possa abençoar? E aquele cidadão fala assim: olha, tem um camarada aí, mas ele mora lá em Lodebar. Lodebar foi onde Judas perdeu a cueca, porque a meia ele perdeu um pouquinho antes. E o nome dele é Mefibosete. Diga Mefibosete. Olha que nome bonito para você colocar no seu filho ou no seu neto aí. Mefibosete. Mas rei, o cara é coxo, o cara é aleijado, mora lá onde Judas perdeu a cueca. O rei virou para aquele camarada e disse assim: prepara a carruagem, a melhor carruagem, a carruagem real, e vá a Lodebar e traga esse tal de Mefibosete. Fique imaginando, Lodebar, uma vilazinha, finalzinho do mapa, esquecido, chegou aquela carruagem real. Fique imaginando que os vizinhos, porque na minha rua acontece isso, só na minha rua, saíram para a janela, viram a carruagem do rei, chamaram um ao outro, disseram: ó, rapaz, Lodebar agora vai, ó, Mefibosete vai, ó, o rei vai cortar o pescoço de Mefibosete, vem. Os vizinhos ficaram tudo olhando. A carruagem chegou em frente à casa de Mefibosete, o comandante bateu palmas, ele se apresentou mancando, todo tortinho, barbudo, moribundo, talvez fedorento, e ele disse: ó, o rei mandou te chamar. Mefibosete de repente botou um short rapidinho, uma camiseta rasgadinha, e os soldados fizeram ali um corredor. Mefibosete entrou na carruagem, os vizinhos: não disse que além de manco esse cara é enrolado? Esse cara é maior pão de aterro, ó, o rei mandou chamar, vai para o calabouço e vai morrer. Mefibosete entrou naquela carruagem pensando que iria morrer. Chega lá no palácio do rei, ele fica pensando, fica imaginando que ele pergunta assim: onde é o calabouço? Não precisa me empurrar, que eu mesmo vou para esse calabouço. Não me empurre, não me algeme, eu vou para o calabouço. Aí o comandante assim: Mefibosete, você não está entendendo nada, cara. Ele: por que houve? Então vou de tua forca? Não, o rei mandou te chamar para você se assentar na mesa dele. Mefibosete olhou assim e falou assim: rapaz, se está errado, você errou. Eu, Mefibosete, lá de Lodebar, sentar na mesa do rei, isso é armação. Isso é laço. Porque a promessa que Deus faz a nós é tão grande que parece laço de vez em quando, sim ou não? Parece coisa do diabo, história do diabo, história de Deus não. Não é assim? Esse negócio não é de Deus, não, esse negócio. Mefibosete, imaginando que subiu as escadarias do palácio do rei, e havia uma mesa enorme, um rei assentado na cabeceira, e do lado do rei uma outra cadeira, e o rei se colocou de pé e disse: Lodebar, entra, assenta-te aqui ao meu lado, porque tudo que está sobre esta mesa, eu preparei para você se alimentar. E diz a Bíblia que o Davi, o rei, ainda deu as terras que pertenciam a Saul, a Mefibosete. Preste bem atenção. Era um Mefibosete. Você também era um Mefibosete ou uma Mefibosete, aleijado pelo pecado, esquecido, abandonado, sujo pela concupiscência da carne, desprezado aos olhos de todos,
Mas um dia chegou uma carruagem na tua casa e Deus chamou pelo teu nome e disse: venha para o meu reino, porque você vai sentar na minha mesa e vai comer das iguarias do rei. Aleluia, preste bem atenção, meu irmão. Oh glória, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus. Você precisa estar firmado na palavra para saber quem você é, aleluia, para saber o chamado de Deus na sua vida. Eu não me esqueço de uma mensagem que o meu pastor presidente, pastor Marcos Mansur, pregou há alguns anos atrás, e o tema da mensagem foi o seguinte: eu posso até estar apagado, mas eu nasci para brilhar, aleluia. Eu quero dizer até para você nessa noite, meu irmão, você pode até estar apagado por uma luta, por uma batalha, mas o rei te chamou para brilhar na presença dele, aleluia. Existe uma herança para você, existe um espaço para você no reino de Deus, e quando você conhece a palavra, você conhece os decretos do rei, aleluia. E nesse decreto está escrito, aleluia, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, aleluia. Nesse decreto está escrito que nada nem ninguém poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o teu Senhor. Nesse decreto está escrito que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem profundidade ou nenhuma outra criatura poderá te separar do amor de Deus. Nesse decreto está escrito que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, aleluia. Nesse decreto está escrito que praga alguma chegará à sua tenda, meu irmão, aleluia. Nesse decreto está escrito que o Senhor te conduziu até a região celestial e te fez assentar no trono das promessas que Ele tem para a sua vida. Então vira para o seu irmão, então diga assim: meu irmão, levanta a sua cabeça. Diga assim: levante a sua cabeça. Diga assim: quem sabe quem é no reino não anda de cabeça baixa. Fala para ele: anda de cabeça erguida, meu irmão. Aleluia. Você foi chamado para se assentar à mesa do rei. Aleluia, você possui a marca do rei na sua vida, aleluia, você possui promessas de Deus, e diz a Bíblia que o nosso rei não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele prometeu a você vai se cumprir, porque ele é fiel. Agora, segura na batalha, firme na palavra. Eu, nesse processo que eu disse aqui, bem rapidamente, deserto, pastor. Já passou por lá, né? Meu Deus. Vira para o seu irmão e diga assim: você também já passou por lá, né? Fala para ele. Tem hora que a gente permanece, né? Vai e volta, um mistério tremendo. E aí, pastor, eu, naquela prova de humilhação, a igreja nossa era ao lado do shopping Cachoeiro, e eu descendo com a minha filhinha, bebezinha, no carrinho. Eu moro ainda no bairro Independência, descendo o morro para ir para a igreja um domingo de manhã, escola bíblica dominical, mês de janeiro, pastor Marcos de férias, e eu estava à frente da igreja, e eu ia ministrar o estudo naquela manhã. E aí encostou do meu lado um camarada chamado Luiz. Qual o nome dele? Se você estiver assistindo na internet, Luiz, Deus te abençoe. E aquele rapaz se encostou do meu lado e disse assim, ó: quem te viu e quem te vê, hein? Subia com um carro, descia com outro, subia de moto, descia em outra, e agora empurrando um carrinho de bebê. Aí o Jesus, me segura. Aí ele falou assim: Ezequiel. Ezequiel tem na Bíblia. Eu vou escrever uma Bíblia para mim e colocar meu nome em Luiz. Eu, Senhor, vou agarrar esse cara aqui. E fomos. Quando cheguei na porta da igreja, ele disse assim: a paz do Senhor, meu irmão. Aquele paz do Senhor abusado. Eu disse: a paz do Senhor, meu irmão. Entrei para a igreja, dobrei meus joelhos. Quando eu fui rever a lição, qual era o estudo? Fruto do Espírito, domínio próprio. Eu disse: Jesus, meu Deus. Passou-se um tempo, Deus começou a mudar o cativeiro. Diga assim: Deus muda o cativeiro. Diga assim: Deus muda o cativeiro. Deus me abençoou. Comprei um carro zero na época. Saí da concessionária, aquele carro zerinho, banco plastificado. Fui na casa dos meus pais mostrar para eles. Até mesmo porque, vou pular essa parte. E quando estou chegando, próximo à casa dos meus pais, quem está subindo o morrinho? Falo morrinho porque... Você conhece ele? Esse cara mesmo. Estou chegando,
Aí eu subi, olhou assim, eu quase passei em cima do tornozelo dele, devagarzinho, assim, só para... Aí parei assim, abaixei o vidro, tchum. Aí ele olhou assim, olhou o carro, vermelho Chardon, primeiro vermelho Chardon de Cachoeiro. E ele olhou assim, falou assim, rapaz, tá um calor aqui, né? Eu disse assim, Luiz, aí fora, porque aqui dentro tem ar-condicionado. Tem um tempo da humilhação, mas tem um tempo da exaltação, porque nós servimos um rei que é dono do ouro e da prata e é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia! Aleluia! Sentir de Deus, vou contar mais um testemunho rapidamente aqui para ir para o terceiro tópico. Daqui a pouco eu vou terminar, vou ser pontual. 9h30, 21h30 eu passo o microfone. Vamos orar. Nesse deserto, irmãos, eu estava igual peruá. Como, pastor? Só cabeça e zóio. A prova que só Jesus subia ao monte e orava a noite toda. Mas orava mesmo, não dormia no monte não. Orava a noite toda. Chegava de manhã em casa, a esposa perguntava, Ezequiel, aí, o que Deus falou? Eu dizia, minha filha, Deus só falou que permanece no controle. Vamos ficar aqui quietinho, até ele fazer alguma coisa, porque eu não tenho o que fazer. E aí, nesse período, estou andando na rua de Cachoeiro, pastor Rogério. Pensa um camarada com um sapato furado. Aquele palitozinho já estava só de azul, ficou branco. Aquelas fases. Estou passando nas ruas de Cachoeiro, próximo ao Cine Plaza. Veio um senhor de lá para cá, um senhor claro, calvo. Quando ele passou perto de mim, ele deu uma fungada no meu cangote. Senhor. Eu falei assim, Senhor, só faltava essa. Aí já é demais, Senhor. Interessante, irmão, se naquele dia eu estava falando com Deus assim, Senhor, se você esqueceu de mim, não vejo nada acontecer, as promessas estão cada vez mais longe e mais longe. Que negócio é esse? O Senhor não olha para mim. Eu acabei de olhar para o céu e falei assim, Senhor, eu não aguento mais essa batalha, essa luta. E esse moço passou e me cheirou. Quando me cheirou, eu falei assim, Jesus, hoje eu saio da graça. Aí entrei numa loja de xerox, fui tirar um xerox nos documentos. O moço veio e entrou também na loja. E encostou do meu lado, uma lojinha pequenininha, encostou do meu lado, começou a encostar demais. E começou a cheirar o meu cangote. Eu falei, Jesus, eu vou descer da cruz. Já passou o Luiz, agora esse moço eu não conheço, daqui a pouco ele vai me beijar aqui, vai pegar mal, Senhor. Aí eu olhei para ele e falou assim, o irmão é de qual igreja? Eu disse para ele, como é que o senhor sabe que eu sou de igreja? Porque o irmão é crente em Jesus. O Senhor falou comigo, o senhor tem uns 63 anos. Eu respondi com outra pergunta. Como é que o senhor sabe que eu sou crente em Jesus? Aí aquele moço com os olhos cheios de água, cheio de lágrimas, olhou para mim e disse, meu irmão, porque quando eu passei pelo irmão na calçada, eu senti o cheiro do meu mestre em ti. Aleluia! Pode aplaudir a Jesus. Sabe o que aconteceu? Eu abracei aquele senhor, beijei a careca dele, chorei, sapateamos na loja, profetizamos, meleca saiu do nariz, e o fogo caiu, e Deus dizendo, meu servo, é na luta, no vale, na batalha, que o meu aroma exala na sua vida, aleluia, preste bem atenção, meu irmão, se você está sendo amassado, se você está sendo arrojado, se você está sendo exprimido, pode ter certeza que está exalando um cheiro suave da sua vida, aleluia, e esse bom perfume está chegando ao trono do Senhor, e Ele está inalando com uma adoração, dizendo, eis aí um verdadeiro adorador que me adora em espírito e em verdade. Permaneça firmado na palavra. Levando icô, bandere, que lava de vacia. Porque Deus só leva para o deserto aqueles dos quais Ele promete algo muito grande. Se você está na luta, na batalha, no deserto, na fornalha, é porque Deus tem algo contigo e Ele vai cumprir isso, porque Ele é fiel. Eu aprendi na caminhada que com uns Deus passa pela água, com outros Ele passa pelo fogo, mas pela água ou pelo fogo Ele permanece forjando uma grande obra na sua vida e na minha vida. Terceira coisa, está ficando gostoso. Diga glória a Deus. Fui pregar numa igreja em São Torquato, Congresso dos Homens. Aí muito louvor, bênção pura, tal. Comecei a pregar. Estava pregando, quando começou a esquentar, eu veio o pastor Evaldo, meu amigo, pastor Rocha, ele sentado assim. Eu disse, pastor, esqueci de perguntar quanto tempo eu tenho. Ele veio assim, ó. E lá na renovada, Biná sabe, quando faz assim, pode virar vigília.
Eu falei assim, meus irmãos, eu sou o que mora mais longe aqui, e o pastor Rocha disse que eu posso ficar à vontade. E comecei a pregar, dentro de 2 minutos chegou um papelzinho. Pensei que era um papelzinho elogiando, a mensagem está boa, né? Pensei, né? Quando vem um papelzinho assim, tempo esgotado. Irmãos, o tempo está esgotado. Mas eu preguei mais meia hora ainda para ficar bacana o negócio, foi bom demais. Não vou fazer isso aqui não, pastor, senão eu não volto outra vez. Terceira coisa, de repente a gente fecha nesta. Por que é que eu preciso permanecer firmado na palavra? Porque é a palavra que nos revela quem somos e quem Deus é. Diga amém. É a palavra que nos revela quem somos e quem Deus é. Querido, preste bem atenção. Essa palavra, ela nos revela quem somos sem Deus e quem somos com Deus. Quando nós estamos próximos desta palavra, nós percebemos que sem Deus não somos nada. Nós percebemos que se Ele não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Quando nós possuímos relacionamento pessoal com esta palavra, o nosso orgulho não prevalece em meio aos confrontos da vida. Diga amém. Por isso, quando você vê uma pessoa muito altiva, muito orgulhosa, muito nariz em pé, porque eu sou pregador, porque eu sou cantora, aleluia. Quando você vê alguém que só olha por cima, quando você vê alguém que fala assim, olha, eu não perdoo, quando você vê alguém que fala assim, eu não quero nem saber do irmão, da irmã, é porque está longe da palavra de Deus. Porque essa palavra nos revela quem somos. Está entendendo? Diga amém. Quem está perto dessa palavra, acontece isso aqui, ó. Cai não. Fica aí. Quando nós nos relacionamos com a palavra, quando a palavra está viva em nós, quando ela nos norteia, queridos, quanto mais nós nos aproximamos da palavra, mais sabemos quem somos. Quanto mais nos aproximamos da palavra, mais sabemos quem somos. Quanto mais nos aproximamos da palavra, mais sabemos quem somos. Quanto mais nos aproximamos da palavra, nós permanecemos na cruz. Não tem lugar para o nosso eu, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para a nossa arrogância. Porque quanto mais próximo da palavra, mais Deus nos revela que se estamos aqui, estamos pelas multidões das tuas misericórdias. Aleluia! Mas eu quero dizer nesta noite, esta palavra nos revela quem somos, mas também nos revela quem Deus é. Aleluia! E nós somos pequenos, mas Ele é grande. Nós somos frágeis, mas Ele é forte. É o Deus forte, é o Todo-Poderoso, é o Conselheiro. Aleluia! É o Príncipe da Paz. Meu irmão, eu quero nessa noite terminar esta palavra, esta mensagem, dizendo a você, não importa qual seja a sua história de vida nesta noite, não precisa correr de um lado para o outro, mas corra em direção à palavra de Deus. Aleluia, mergulhe nessa palavra, esta palavra que é lâmpada para os teus pés, que é luz para o teu caminho, esta palavra que é a bússola para um barco à deriva, esta palavra que é uma âncora quando estamos sendo agitados, esta palavra, como alguém que disse, se estiver na sua estante, embaixo dos demais livros, é a base de todos os livros. Se estiver por cima da sua estante, é a coroa de todos os livros. Essa palavra que dá inspiração ao poeta, aleluia, mensagens ao pregador, essa palavra que é viva e eficaz, aleluia, é aquela que te conduzirá até aquele dia em que você ouvirá do Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Aleluia, aleluia. Se coloque de pé nesta hora em nome de Jesus. Aleluia. Crente que está firmado na palavra não é levado por qualquer vento de doutrina, porque quem está firmado na palavra conhece a voz do seu pastor. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero orar agora para passar a palavra, pastor. Posso, pastor? Posso? Eu quero convidar você para vir aqui à frente, que nesta noite precisa de um revestimento de Deus.
Você que de repente começou a perder o foco do chamado de Deus na sua vida. Eu orava a Deus, Deus falava no meu coração que eu estaria orando por pessoas assim aqui nesta noite. Preste bem atenção. Ninguém perde o foco totalmente na sua caminhada. Um foguete, quando ele sai da base, se ele estiver 1/1000 de grau distorcido, ele sai da base aqui, mas lá em cima ele chega totalmente fora do alvo. Às vezes na caminhada nós desfocamos por pouca coisa. Parece que tudo vai bem, mas logo na frente tem um perigo nos aguardando. Você que quer voltar para o centro da palavra, você que quer voltar a viver o chamado de Deus na sua vida, você que precisa voltar a acreditar que foi Deus quem falou com você, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Você que está vivendo um momento que você diz: olha, pastor, eu estou aqui, mas eu vim por vir. Pode vir, venha ao seu lugar. Você que está passando por uma situação de humilhação e tem pensado em parar, porque tudo acontece com os outros, com você não. Você que está passando por situações de humilhação, pessoas que eram para te apoiar estão te acusando, não acreditam em você. Eu tenho uma notícia para você: Deus acredita em você. Você que nesta noite chegou aqui arrastado, talvez como aquele paralítico, você veio porque amigos te trouxeram, porque nem força você tinha mais para vir a esta casa, a casa de Deus. Deus te chama nesta noite dizendo: eu vou renovar, estou renovando a minha aliança contigo. Você que veio dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. E Deus te trouxe aqui e Ele falou com você, está falando com você. Permaneça no centro da vontade de Deus. Não arrede os seus pés, mas acredite que o melhor de Deus vai acontecer na sua vida neste tempo. Ainda há lugar para você, vem aqui, sai do seu lugar, venha. Você nesta noite que se afastou da palavra de Deus, você que não ora como orava antes, não jejua como jejuava antes, você que tem passado dias, semanas sem meditar na palavra de Deus, Deus tem um renovo para a sua vida. Sai, vem aqui à frente nesta noite, porque o diabo tem tentado te afastar da palavra, porque Deus tem um chamado na palavra dele para você. Venha, sai do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus. O ministério vai louvar uma canção que Deus colocar no coração do ministério. Eu já vou devolver logo em seguida a palavra para o nosso pastor Rogério. Coloque sua mão direita no teu coração nesta noite. Os pastores que estiverem aqui, que quiserem impor as mãos, vamos impor as mãos. Pastor Jorge, pastor Israel, vamos abençoar os nossos irmãos enquanto o louvor canta uma canção, porque nessa noite é uma noite de renovo das promessas de Deus. Esta noite é uma noite de estabelecimento de alianças com Deus. Lebande com manteca lava cheia, revanas e mandou benarabas tecovas. Recoba chui de balabas, tere de balabas, tere calabas, chui de balabas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar, vai. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus sonhos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vamos orar ao Senhor. Pai, tua palavra foi ministrada nesta noite. Na verdade, Senhor, a nossa força está na tua palavra. E esses irmãos e irmãs que estão aqui na frente, eu creio que nesta hora o Senhor já está renovando cada um deles, Senhor. E eles sairão daqui, meu Deus, revigorados, fortalecidos, renovados pelo poder da tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, meu Deus. Ó Pai, obrigado por esta palavra. Ó Deus, passará os céus e a terra, mas ela nunca há de falhar. Firma-nos nesta promessa, Pai. Ó Deus querido, dá-nos ousadia, Senhor. Ó Deus, a ousadia do Teu Espírito Santo, Senhor, para proclamar esta palavra, Jesus querido. Ó Pai amado, põe na nossa boca as Tuas promessas. Quando abrimos a sua boca, venhamos a, Senhor, falar a todo momento a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém, diga aleluia, diga: o Senhor é a minha força e minha fortaleza. Amém. Os irmãos podem se levantar, podem ir para o seu lugar nessa fé, em nome de Jesus, que o Espírito Santo foi derramado na sua vida. Talvez você não esteja sentindo, não tem problema, mas você vai sentir, você vai receber a testificação de que você foi visitado pelo Espírito Santo. Eu quero despedir dos irmãos da internet. Que Deus te abençoe. Fique firmado na palavra. Há muita teoria, há muita conversa de grupos que surgem do nada e dizendo portadores da palavra, mas nós precisamos ser como os bereanos, examinar na palavra aquilo que está sendo dito, confirmar pela palavra, e assim Deus vai nos abençoar. Uma boa semana que vem um culto de Páscoa, onde nós faremos a celebração da Páscoa bíblica aqui na sexta-feira. Você é nosso convidado, Deus te abençoe. Essa semana estarei orando por você. Você pode mandar um e-mail para nós também, tá bom? Você pode, no culto ao vivo, online, você pode mandar seu pedido de oração, e também você pode entrar no e-mail da igreja e mandar seu pedido de oração para nós, pastores. Estaremos orando por você. Deus te abençoe. Meus irmãos, uma salva de palmas a Jesus. Senta só um pouquinho, nós já estamos terminando. Quero agradecer aos Chamas, os Chamas podem se assentar. Quero agradecer ao pastor Ezequiel, ao cantor Jorge Binar, a sua filha, a esposa, que estão aqui louvando ao Senhor. Irmãos, nós vamos encerrar.